ele já está falando. Eu creio, ela já está preparadíssima. E nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem para nós nesta manhã. E eu creio que será uma bênção. Em glória do nome do Senhor. Senhor Deus e maravilhoso Pai, Deus aqui está com a filha, Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, 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 Deus. Aleluias, Deus, aleluias. Esse encontro estava marcado pelo Senhor. Já estava na agenda do Senhor, Pai. Esse dia, essa hora, este momento, Pai. Eu sei, Deus, eu sei. Eu sei, Deus, que será o tempo de bênção, Senhor. Deus, o Senhor enviou, ó Pai, essa palavra para nós nesta manhã, Pai. Deus, então fala conosco. Fala conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Os nossos irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Motivo de muita alegria estar aqui. Motivo de honra da parte do Senhor estar aqui. Eu quero trazer uma palavra. E essa palavra ela está no meu coração desde quando eu estava lá no Brasil. E o Senhor mandava se eu tivesse uma oportunidade de falar, né? Eu poderia trazer essa palavra. E o evangelista Marcos, ele narra melhor essa palavra. Então, por isso que a gente vai abrir a nossa Bíblia nesse momento. Evangelista Marcos, capítulo 5. É uma palavra muito conhecida, irmãos. Mas o que o Senhor falou comigo, e eu tenho certeza que Ele vai falar com você também, é algo muito forte. É algo que eu espero há muito tempo, irmãos, e vim receber aqui nessa terra. Né? Há 20 anos eu espero uma resposta do Senhor. Há 4 anos essa resposta tem sido muito intensa. E apenas 20 dias o Senhor me entrega. Glória a Deus. E se eu fosse colocar um tema, eu colocaria: passa lá em casa, Jesus. Vai lá na minha casa. E olha que a minha casa está longe, irmãos. Mas eu sei que Deus vai passar lá na sua casa. Vamos ler aqui no 22 e o 23. O capítulo é o 5. O verso é o 22 e o 23. Que diz assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogando-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Roga-te que venhas e lhe ponha as mãos, para que ela seja salva e viva. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Quero agradecer, né? Minha amiga de pouco tempo que eu vi, mas já conhecia por falar. Agradeço aos irmãos por essa oportunidade. Amém. Mas o que o Espírito Santo disse ao meu coração nesses dias é que nós, líderes, homens e mulheres de Deus, pessoas que trabalham na obra do Senhor, têm sofrido, irmãos, um mal muito grande. Porque nós estamos na frente da obra, nós estamos buscando o Senhor, nós estamos clamando ao Senhor. E quando eu li essa palavra, o Senhor disse: o principal da sinagoga era aquele que estava na frente, era aquele que era da linha de frente. E ele estava passando por um problema muito grande. É interessante que não é porque nós somos evangélicos, não é porque nós somos crentes, que tudo de mal acabou e não vai acontecer mais nada de ruim conosco. Isso seria uma ignorância, alguém dizer. E aqui eu venho trazer para vocês que o Senhor me revelou que muitos têm passado muitos problemas em casa. E chega aqui, irmãos, com a armadura toda danificada. A armadura toda cheia de fragmentos. Porque passaram dia, passaram noites
preocupados, ansiosos, nervosos, com medo. Aí alguém vai dizer, de quem? Do diabo? Não, irmãos. Das circunstâncias que nos prende dentro de casa. Daquilo que nós temos passado no nosso interior. Aquilo que Satanás tem tentado contra nós. E aqui, uma palavra que eu venho trazer para vocês de esperança. Porque o Senhor disse para mim assim, eu ouvi o clamor dos meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E nós estamos numa manhã de clamor. Nós estamos numa manhã onde nós vamos gritar e dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A tua serva precisa, o teu servo precisa de ajuda. Irmãos, não é errado nós, líderes, nós que estamos na frente, gritar e clamar ao Senhor. Irmãos, a gente vai indo tanto da obra de Deus, que chega um momento que a gente se perde e não sabe mais o que fazer. Porque a dor vem, o problema vem, a dificuldade vem, e a gente não sabe o que fazer. Mas o Espírito Santo de Deus diz ao meu coração que aquele homem teve uma atitude de fé. Aquele homem teve, no momento de desespero, a sã doutrina de dizer, existe um homem que pode mudar isso. Amém, Jesus. Não a minha história é eu, porque eu já sou da sinagoga, eu já sou líder. Eu já estou na frente, eu já conheço a palavra, eu já sei o que fazer, eu sei que orar é bom, eu sei que jejuar é bom, eu sei que ir para a igreja todos os dias é maravilhoso. Eu sei. Porém, todavia tem alguém lá na minha casa que se perdeu. Tem alguém lá na minha casa que precisa te ouvir. Tem alguém lá na minha casa que se perdeu de tanto ver eu indo. E disse, também não quero. Não vou. Aí alguém pode dizer assim, como que eu, líder da sinagoga, cheia de Deus, vivendo do favor do Senhor, não percebi que alguém aqui do meu lado caiu? Alguém aqui do meu lado, alguém que eu amo, alguém que eu tinha que preservar, alguém que eu tinha que cuidar, alguém. Por que eu não vi isso? Eu sempre me pergunto, por que eu não vi? Que aquele irmão lá da igreja que me ajudava, que fazia a obra, que fazia direito, caiu. Por que eu não vi que o meu filho caiu, que a minha filha caiu? Por que eu não vi que o meu marido esmureceu? Por que eu não vi? Sendo que o Senhor me revela, sendo que o Senhor me usa, aí o Senhor disse ao meu coração, é necessário algumas coisas acontecerem para a glória do Senhor. Amém. É necessário nós vivermos situações para que aquele que está lá fora e precise de nós possa ter uma direção correta. Amém. Porque só vai instruir alguém quem passou por aquilo. Só vai saber falar e fazer quem realmente passou por aquilo. Como que eu vou saber de uma cura se eu não passei? Como eu só vou saber lidar com um filho que precisa de ajuda se eu não passei? Aí o Senhor disse ao meu coração, oração é você falando e pedindo. Palavra é o Senhor te respondendo. E o Senhor disse, essa igreja chamou, essa igreja clamou, essa igreja pediu e essa igreja hoje recebeu a resposta do Senhor. Amém, Jesus. Aí sabe qual é a resposta do Senhor? Faz assim com as suas mãos. O Senhor manda eu dizer, filho, eu estou indo lá. Filho, eu estou indo lá. Filho, eu estou indo responder aquilo que você está me pedindo. Filho, eu estou indo lá, fazendo aquilo que ninguém pode fazer. Filho, eu estou indo lá para te entregar a vitória. Filho, eu estou indo lá para quebrar essa maldição que tentaram contra a tua casa. Essa palavra que foi lançada ao contrário. Filho, eu estou indo lá para ressuscitar, porque alguém zombou de você e disse que morreu. Pode bater palma para Jesus, pode bater palma para Jesus, porque alguém disse que morreu. Meu Deus. Alguém disse que não ia valer a pena você buscar. Alguém disse que não adiantava mais.
Mas o Senhor manda eu dizer uma boas novas. Não está morto. Não está morto. Apenas dorme. Glorifica a igreja, porque apenas dorme. Apenas dorme. Creia que o seu Deus vai estar nessa causa. Creia que o impossível vai acontecer. Pode ser impossível para mim. Às vezes as coisas acontecem tão difícil que você diz, não tem lógica. Como que vai reverter essa situação? Como que vai mudar essa situação? Sabe qual é o segredo? É nós estarmos aqui. Porque a igreja é a única representação do céu. A igreja é o único lugar que nós podemos encontrar refúgio. Porque todos que estão aqui têm uma necessidade impossível. Todos que estão aqui têm uma peleja impossível. Mas todos aqui têm um decreto do céu dizendo: eu vou fazer. Eu vou te entregar. Eu vou falar com quem precisar de falar. Já orou dizendo assim: Senhor, fala com alguém. Senhor, toca no coração dessa pessoa. Eu achei interessante porque a gente tem, um dizer assim: visita lá, Senhor. A gente quando ora diz: visita lá, Senhor. Passa lá, Senhor. E alguns vão dizer: mas Jesus só vai visitar, só vai passar. Aí sabe o que o Espírito Santo me revela? Ele diz assim: quando eu passo, eu faço. Quando eu visito, eu entrego. E essa palavra é oportunidade. Hoje nós temos uma oportunidade de Jesus chegar lá, de Jesus entregar essa vitória, de Jesus mudar essa história. E eu saí de tão longe para te dizer: não perca a tua esperança. Mesmo que muitos estejam sorrindo, rindo, achando normal, mesmo que muitos digam: Jesus não vai ouvir o que você está dizendo, porque a mulher cananeia foi assim, Jairo foi assim. Pessoas que muitos não consideraram a aflição. Quantas vezes você entra por aquela porta dizendo assim: eu preciso ser forte, eu preciso ser forte, porque se eu for forte, Deus vai fazer lá. Eu preciso ser forte porque as pessoas precisam da minha força. Aí o Senhor está dizendo: na tua fraqueza eu te fortaleço. É na tua fraqueza, é na tua dor, é no teu ponto fraco, é no espinho da tua carne que bate todos os dias. Eu te fortaleço. Eu te guardo, eu te protejo. E tem alguém neste lugar que está dizendo assim: Senhor, mas o Senhor está cuidando do fulano? Porque o fulano não merece. O Senhor está cuidando do ciclano, da menina, não merece. O Senhor está fazendo tudo errado. Porque aquela menina estava demoniada. A filha da mulher cananeia estava demoniada. Então ela até então não merecia. Mas uma mãe clamou, uma mãe gritou, uma mãe saiu dizendo: Senhor, me ouve. E é tão lindo ver, irmãos, porque o Senhor dizia que tem muita gente no silêncio de Deus. Tem muita gente aqui hoje no silêncio de Deus, gritando, clamando, indo para a igreja todo dia, orando todo dia, fazendo devocional todo dia, jejuando, buscando o Senhor, e mesmo assim está no silêncio de Deus. Jesus está caminhando e você correndo atrás dele e dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, porque eu reconheço que só o Senhor pode fazer. Tem misericórdia porque eu sou humilde o suficiente para entender que não consigo sozinho. Mas eu preciso do teu favor. Passa lá na minha casa. Entra lá na minha casa. Faz alguma coisa lá na minha casa. Porque não adianta eu gritar, não adianta eu correr, não adianta eu falar. Não adianta mais, porque já foi muito para frente. Já aconteceu muita coisa. E o passo que eu der falso, irmãos, eu posso explodir tudo. Eu posso acabar com tudo.
Porque muitas das vezes nós não entendemos o processo do Senhor. E hoje eu posso te dizer, é mais sobre mim do que sobre aqueles que estão lá. É mais sobre mim, é o que o Senhor quer me ensinar, é o que o Senhor quer me moldar, é o que o Senhor quer fazer. E eu guardo sempre no meu coração, porque Deus complica. Ele complica. Aí depois Ele vai explicar por que Ele complicou. E aí eu posso te garantir que se eu fosse você e pudesse te entregar hoje algo da parte do Senhor, eu diria assim: começa a se preparar, começa a planejar, começa já a fazer como se tivesse recebido a sua vitória. Já começa a agir dessa forma, para você ver como vai ser quando você receber. Como assim, pastora? Porque quando nós temos certeza da vitória, aí eu vou dizer bem claro como a palavra do Senhor diz: é um privilégio do crente. Não chega lá na tua casa falando para eles agir como se já tivesse recebido, que eles não vão entender. Quem tem que entender é você que consagra, é você que busca, é você que tem que entender que deve agir como se já tivesse recebido. Porque é um privilégio do crente, a certeza da vitória. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. E Ele me trouxe aqui hoje para dizer para você: tenha certeza que o Senhor vai te entregar. Porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Podia Ele dizer: vem, e depois parar. Poderia Ele dizer: está curado, e depois não está. Poderia Ele dizer: ressuscitou, e depois morreu. Não, irmãos. Quando Jesus fala, Ele fala. Quando Ele fala, Ele cumpre. Nós sim somos falhos. Sabe por quê? Porque tem dias que nós estamos cheios de Deus. Tem dias que nós queremos fazer a obra. Tem dias que nós estamos buscando as almas. Mas tem dia que nós esmorecemos. Tem dias que nós desfalecemos. Tem dias que nós murmuramos. Tem dias que nós paramos. Tem dias que nós esquecemos o poder do nosso Deus. E hoje eu vim aqui para ativar a tua fé e dizer: meu filho e minha filha, se eu fosse você, começava a planejar, porque a resposta vem. A resposta vem. E quando chegar, pastora, você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado. Você já tem que estar pronto para receber a sua vitória. Deus não trabalha com gente despercebida. Deus não trabalha com gente vulnerável. Deus trabalha com gente sólida e escolhida. Então planeje. Comece a trabalhar como se já tivesse recebido. Eu vim aqui num culto e um dos irmãos contou, eu acho que foi até o pastor, sobre a moça, né, a senhora, que o marido já tinha planejado. E o Senhor já tinha me entregado a palavra. E o Senhor disse: está vendo aí a resposta? Planejar. A resposta é agir como se já tivesse recebido. Essa é a resposta. Então eu clamo, eu oro, eu consagro, mas quando eu saio lá fora, eu vou agir como se já tivesse recebido. Dá um glória, irmãos. Dá um glória. Pode bater palma para Jesus. E aí o Senhor vai dizer assim: Talita, come. Levanta-te, menina. Quando você entender que é você que precisa de tudo aquilo que está acontecendo na tua casa para ser um crente melhor, uma pessoa melhor, o Senhor vai mandar levantar. Porque Ele disse que não está morto. Ele disse que apenas dorme. Independente das circunstâncias, independente do que você está passando, apenas dorme. E vai chegar o momento
que o Senhor vai te entregar. Aí tem alguém aqui hoje pensando assim, mas vai demorar muito. Está demorando muito. Aí sabe o que o Senhor está dizendo? Quando eu fizer, eu vou restituir o tempo que foi roubado. Restituir o tempo que foi roubado. Você não vai lembrar do tempo que foi roubado. E isso, irmãos, é esperança. Isso é o Senhor forjar a nossa fé. Isso é o Senhor nos ensinar. Porque não adianta a gente orar e chegar lá fora e não agir conforme o Senhor quer que a gente age. E a nossa ação tem que ser contrária do que nós estamos fazendo agora. Por quê, pastora? Porque agora você não recebeu. Então tem que ser o contrário. Você tem que agir da forma que Deus quer que você haja. Como assim, pastora? Ai, o Senhor me revela. Haja dentro da tua casa como você age aqui dentro. Aqui você ama as almas. Aqui você suporta as almas. Aqui você traz as almas. Aqui você ama as almas. Aqui você faz para que as almas estejam bem. Então lá, ame aquelas almas. Como se fossem as almas mais difíceis que vocês têm aqui. Ame. Faça de tudo para aquela alma ir para o céu. Porque o Senhor confiou para nós. Saiu do nosso ventre. Muitos saíram da nossa família. O Senhor confiou para nós aquelas primeiras almas. Porque a nossa família é as nossas primeiras almas. Que o Senhor confiou. Que o Senhor quer que a gente discipula. Quantas vezes a gente sai para discipular no altar e não discipula dentro da nossa casa? Porque a gente está tão focado naquilo que o Senhor tem para fazer. Porque a gente é líder da sinagoga. Porque a gente tem uma responsabilidade. E mesmo assim, irmãos, nós sofremos dentro da nossa casa. Porque o diabo não brinca com crente. O diabo não brinca com quem é de Deus. E se ele não consegue atacar aqui, ele vai atacar lá. Se ele não conseguir mudar a sua opinião de sair daqui, ele vai trabalhar lá. Contra aquele que está mais fraco, contra aquele que ainda não entende, contra aquele que ainda precisa de ajuda. Por isso que eu peço a você, ame aquele que está lá. Pastora, mas não adianta eu falar nada. Não fale. A melhor estratégia é ficar em silêncio. Ore, persevere, não desista. Quanto mais o Senhor ficar em silêncio, porque o silêncio de Deus também é resposta. O sim de Deus é maravilhoso. Quem ama o sim de Deus aqui? O não de Deus a gente fica triste, mas até entende. Mas o silêncio de Deus, irmãos, ele tem muita resposta. Para mim, sabe qual que é a resposta? É: busca mais, peleja mais, corre mais, ó, acelera, tá pouco, mais e mais e mais. E aí é por isso que eu fico louca. É por isso que eu fico louca por esse Jesus. Porque quanto mais ele fica em silêncio, mais eu busco, mais eu quero, mais eu vou. E o silêncio dele é a resposta para que eu preciso de um sim. Todas as vezes que eu precisar de um sim e ele estiver em silêncio, eu vou buscar muito ele, para que ele olhe para mim e diga: mulher, grande é a sua fé. Homem, grande é a sua fé. E é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos, irmãos. Do favor de Jesus. Porque se ele não fizer, ele vai continuar sendo Jesus. Se ele não te ajudar, ele vai continuar sendo Jesus. E quem somos nós? Sem Jesus, nós não somos nada. Então não tenta enfiar, introduzir
dentro daquela pessoa da tua casa a força, Jesus. Mostre para ele o quanto você ama Jesus. E aí ele vai impactar. Ele vai ficar louco por Jesus. Porque aqueles que são mais machucados, aqueles que passam por mais dificuldade, aqueles que vai lá no fundo do poço, são os preferidinhos, são os mais amados. Como assim, pastor? Irmãos, quanto mais a gente passa no estreito do Senhor, mais o Senhor nos ama. Então eu louvo ao Senhor por tudo aquilo que nós temos passado, pelas guerras, pelas dificuldades, porque Ele não nos abandonou. Ele está no controle de tudo. O dono da obra é Ele. É Ele que cuida desta obra. É Ele que cuida da obra da tua casa. Pastor, a minha casa não tem nada, está caindo. Não se preocupe. O dono da obra está lá. Só que nós vamos convidar Ele hoje e dizer: vai lá, Jesus. Porque tem alguém lá em casa que está só se afastando de Jesus. Vai lá, Senhor, porque eu preciso que o Senhor entre nesta causa. Porque se o Senhor não for, eu nem vou. Se o Senhor não estiver comigo, eu nem vou entrar nessa situação. Mas se o Senhor for, hoje eu recebo ânimo, hoje eu recebo força para guerrear. O Senhor nos reveste de uma grande armadura. Quanto mais nós somos líderes, quanto mais nós aprofundamos na obra dele, quanto mais nós estamos diante dele, mais armadura nós temos, mais proteção nós temos. E por que você está com medo? E por que você está aflito? E por que você está preocupado? Se o Senhor já te entregou a vitória. Amém? Glória a Deus. Saiba que a resposta é sim. Sim, o Senhor está contigo. Sim, o Senhor vai fazer. Sim, o Senhor te entrega no tempo certo, na hora certa, do jeito certo, para que não haja arrependimento, para que não haja volta, para que não haja dificuldade. Então, quando ele disse: levanta-te, menina, a menina se levantou. Quando ele disse assim: olha, vai em paz, mulher, porque a tua petição foi entregue, naquele momento a filha ficou sã. E se hoje você precisa só de uma palavra para que você vá para a tua casa e Jesus chegue até lá, confie nele, creia que ele vai fazer. E olha que está um turbulhão de pensamentos, está um turbulhão de emoções, mas mesmo assim o nosso Deus vai estar lá. Ele está aqui e Ele está lá. E nós vamos pedir por alguém hoje. A nossa oração agora não vai ser por nós, e não vai ser para ninguém lá da África, ninguém lá da Índia, não vai. Agora a nossa oração vai ser para alguém da nossa casa. Pastora, mas na minha casa tem meia dúzia, então ore para meia dúzia que está lá. Pastora, mas na minha casa tem 10 pessoas que não querem Jesus, é só eu sozinho. Mesmo assim, por todos que estão dentro da tua casa, como disse o pastor, todos que estão dentro da tua arca. E essa versão eu amei, porque ele falava muito sobre como se preparar para colocar todo mundo dentro da arca. Aprendi. Então você se prepara hoje para colocar esse povo dentro da arca. A partir de hoje, você vai colocar um capacete e não vai mais ouvir o que o povo lá fala. Você só vai ouvir o que Deus vai falar com você. Você vai colocar um sapato de fogo, e quando você pisar lá, aquele povo vai entender o que Deus tem contigo. Porque a gente vai perdendo a identidade. E a gente não começa a não saber mais quem somos.
a gente começa a se perder dentro de casa sem saber. Porque aqui eu sou líder da sinagoga. Aqui eu sou forte. E quando eu chego lá, eu fico vulnerável. Então venha ser o que você é aqui, lá. Com muito amor, com muita alegria, com muita vontade, que aquelas almas, aquela pequena congregação que você tem, alguns têm uma congregação grande, aquela pequena congregação que você tem lá, vai ressuscitar. Posso orar? Posso? Então vamos ficar de pé. E eu quero que você coloque a mão no seu coração. Porque tem gente aqui que está com o coração ferido, porque alguém lá da sua casa não está na presença do Senhor. Alguém lá na sua casa precisa do favor do Senhor. E você está aqui como Jairo dizendo assim: eu sou líder da sinagoga, eu tenho controle na mão, eu trabalho, eu pago as contas, a responsabilidade é minha. Jairo naquele momento ele pegou a responsabilidade para ele e disse: eu vou atrás de quem pode. Nós vamos imaginar nesse momento que nós estamos lá e Jesus está aqui. É como se nós fosse Jairo nesse momento. E Jesus está aqui e você vai dizer para ele o que você precisa. E saiba que a resposta é: sim, eu vou fazer. Arabasore calamantore. Alamandore basore calamai. Espírito Santo, assim como o Senhor me revelou, meu Deus, dizendo que há uma chance, que há uma oportunidade. Essas pessoas estão aqui nesse momento dizendo: Pai, eu preciso só de uma oportunidade. Eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, ó Deus, para que haja mudança, mas nada resolveu. Porque os meus braços não alcançam, os meus olhos não podem ver, as minhas mãos não conseguem. Mas eu creio num Deus que me constituiu líder dessa sinagoga, que me constituiu líder da sinagoga da minha casa, da congregação aonde eu moro. Ah, Senhor, o Senhor me constituiu e eu estou aqui rendendo aos teus pés, clamando ao Senhor, filho de Davi. Ah, filho de Davi, atende ao meu clamor, Senhor. Atende ao meu clamor, vai lá na minha casa. Senhor, eu sei que eu preciso. Eu sei, meu Deus, como está lá. Só eu sei dentro do interno o que está acontecendo. As fragilidades, as brechas que Satanás tem aproveitado, as dificuldades que eu tenho passado. Arabassuri calamão. Mas o Senhor Deus pode mudar. O Senhor pode fazer. O Senhor pode entregar. O Senhor é o único que pode. O Senhor pode. E nenhum dos teus planos serão frustrados. Foi o Senhor que prometeu que a minha família ia servir ao Senhor, que a minha família estaria diante de ti. É uma promessa antiga, porque há tempo eu estou esperando, mas é uma promessa esperada. Ah, Deus, que nesse momento nós possamos sair daqui com a certeza que o Senhor ouviu a nossa voz, que o Senhor ouviu o nosso clamor, que o Senhor é conosco, ó Pai. Porque o maior medo de alguém que faz a obra do Senhor é se o Senhor está mesmo ouvindo, se o Senhor está conosco. Esse é o nosso medo, porque nós fazemos tanto para o Senhor e o Senhor em silêncio. Então, Pai, nós te clamamos, nós te pedimos que nós possamos ter certeza da tua vitória,
Que nós possamos entender os planos do Senhor, porque os planos do Senhor são maiores, são melhores. Os planos do Senhor são grandes, ó Pai, diante dessa situação. E o decreto hoje é a tua glória. O decreto hoje é a tua presença. E não importa o que eu estou passando, o mais importante é que o Senhor está comigo. Somente aquele que crê, louva o Senhor com as palmas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor diz que tem anos de vida. O Senhor dizia no meu coração: eu tenho anos de vida. Eu tenho mudança daquilo que Ele não tem mais expectativa. Porque você olha e diz assim: vai demorar muito. E o Senhor está dizendo: fala para ele criar expectativa, porque eu crio tempo